Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um dos processos que mais oneram a estação de tratamento de esgoto, o sistema de aeração. Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal Guia do Saneamento. Aqui quem está falando é o professor Thiago Belli. E hoje nós vamos conversar, pessoal, sobre o sistema de aeração, sobre a demanda de oxigênio para o processo de remoção de matéria orgânica do esgoto, tá? E também para a remoção de compostos nitrogenados, ou seja, o processo de nitrificação. Ambos processos a gente já estudou aqui no canal, mas hoje em particular vamos discutir quanto que gasta de oxigênio, ou seja, quanto que é preciso fornecer ali no nosso tanque de aeração, em se tratando de um processo de louros ativados, para que estes dois processos ocorram ali durante o tratamento do esgoto. Então o objetivo no final dessa aula, pessoal, é chegar e responder a seguinte pergunta: quanto de oxigênio é necessário para oxidar a matéria carbonácea e nitrificar? Tá bom? Então para isso eu vou dividir aqui a tela e aí vocês conseguem me acompanhar e fica assim até mais didático o exercício que a gente vai aplicar aqui ao final da aula. Muito bem, pessoal, então estamos aí com a tela dividida, vamos iniciar nossa conversa e conforme eu já perguntei anteriormente, a questão é: quanto de oxigênio é preciso para tratar o esgoto sanitário? Para responder essa pergunta, pessoal, a gente precisa entender o que será que ocorre dentro do tanque de aeração, que demanda oxigênio, né? Ou melhor dizendo, qual que é o poluente que está ali dentro que vai demandar oxigênio para ser estabilizado, né? Para ser tratado, em outras palavras. Então, a gente precisa, para responder isso, olhar para o esgoto sanitário. Vejam aqui, pessoal, já grifei para vocês que dos poluentes que vem presente no esgoto aí, aqueles que mais demandam, que a gente já estudou aqui no canal, que mais demandam oxigênio para ser estabilizado é, primeiro, matéria orgânica, na forma de DBO ou DQO, e depois o nitrogênio na forma de nitrogênio orgânico ou nitrogênio amoniacal. Então a somatória desses dois, vamos chamar assim, poluentes, seriam os responsáveis pela demanda de oxigênio lá no nosso tanque de aeração. E quais dos processos que a gente já estudou aqui no canal que são os responsáveis pela remoção desses poluentes? Ora, pessoal, o primeiro, aquele que remove matéria orgânica, né, conduzido por bactérias heterotróficas, lembram? Oxidam matéria orgânica, aqui representado por essa molécula de glicose, na demanda de oxigênio, convertendo a CO2, água mais energia. Qualquer outro processo? Claro, a nitrificação, que compreende o quê? A oxidação do nitrogênio amoniacal a nitrato, tá? Aqui já a nitrificação completa. Então são esses dois processos que a gente vai se ocupar para estudar aqui na aula de hoje para, obviamente, responder aquela pergunta inicial, né? Quanto de oxigênio é preciso para tratar esgoto sanitário, pensando numa remoção de carbono e nitrogênio amoniacal. Em outras palavras, pessoal, seria, né, exemplificado aqui a demanda pelas bactérias heterotróficas e a demanda pelas bactérias autotróficas, tá? Então, a quantidade de oxigênio para cada um desses processos aí que ocorrem lá no tanque de aeração. E ao final, o que você faz? Soma a quantidade destinada à remoção de carbono, a quantidade destinada à remoção de nitrogênio amoniacal e assim você tem o quê? O requisito total de oxigênio na sua estação de tratamento. Para fazer esse roteiro aqui, pessoal, essa nossa aula de hoje, vamos usar o livro de louros ativados, lá do professor Von Sperling, capítulo 3, no item 3.16, requisitos de oxigênio. Está lá na página 102 para quem tem um livro e quiser acompanhar. Muito bem, o que o professor Von Sperling traz para a gente? Ele traz essa equaçãozinha aqui, deixa eu grifar para vocês, que envolve essa primeira parte, né? 1.46 vezes a vazão, vezes a quantidade de DBO que está entrando, menos a quantidade de DBO que está saindo. Ora, por aí você já conseguiu perceber que a gente está falando do quê? De demanda carbonácea. A gente está falando de DBO, então é demanda carbonácea. Ok. O que mais tem na equação? Esse termo que está descontando aqui, ó. 1.42 vezes a produção de lodo na tua unidade de lodos ativados. Muito bem. Então vamos olhar um pouquinho para cada uma desses detalhes, que a ideia aqui não é só repetir a fórmula, mas também entender por que esses termos são abordados aqui na equação. Então vamos olhar separadamente primeiro para este primeiro termo, pessoal. O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo que é uma carga de DBO. Ou seja, a vazão vezes a concentração é igual ao quê? A carga. A gente já estudou esse conceito aqui no canal. Então, a primeira parte da equação nada mais é do que quantificar o tanto de DBO que está chegando no seu tanque de aeração. Então veja que se você olhar para a unidade da DBO, você vai ver que é miligrama de A2 por litro.
Então, não é de se estranhar que a DBO esteja relacionado naquela equação que vai nos fornecer o tanto de oxigênio que é preciso para estabilizar o esgoto ali, né? Então vejam, a primeira parte diz pra gente o quê? A carga de DBO que está chegando no tanque de geração. E a segunda? Reparem que a segunda ela está diminuindo, né? Ela está descontando. Por que será, né, pessoal? Essa parte ali é um pouco curiosa, né? Se a gente quer quantificar o tanto que vai chegar, por que tem que descontar, né? Então essa segunda parte, melhor dizendo, é a parte relativa àquela DBO que não vai ser oxidada no seu tanque de geração. Poxa vida, mas se não vai ser oxidada ali, como é que ela é removida, né? Para onde é que vai? Então é o que a gente vai entender a partir desse ponto. Então vejam, aqui eu estou exemplificando para vocês um esqueminha de um processo de louros ativados convencional. Por que convencional? Porque tem aqui o nosso decantador primário, né? Se não tivesse, seria o nosso processo de louros ativados de geração prolongada. Então esse aqui é o convencional. Dito isso, vamos entender por que tem que descontar aquele 1,42. Repare que nesse fluxo, o esgoto está vindo aqui, né? Passa pelo decantador primário, uma quantidade de DBO particulada, ou seja, aquela que é passível de sedimentar, vai em direção ao fundo, mas é pouco representativo frente a tudo que o processo biológico remove aqui no tanque de geração. Então, vamos para o tanque de geração, vem aqui a DBO solúvel. O que acontece nesse tanque de geração? Então, a DBO que veio ali no esgoto, até um pouco dela particulada, que não sedimentou, mas a DBO solúvel também, ela vai ser o quê? Ela vai ser consumida pelos micro-organismos aqui, tá? Que são as bactérias. E esse processo sim demanda oxigênio, que era o que a gente tinha visto ali antes. Mas acontece, pessoal, que parte desta matéria orgânica ela vai ser assimilada, ela vai ser incorporada ao lodo. Mas de uma maneira diferente, não para gerar energia, sim para fazer uma nova célula bacteriana. Tá? Então vejam que a demanda por carbono ali dentro tem duas rotas possíveis, uma para gerar energia e outra para sintetizar uma nova célula. Tá? O que a gente chama de assimilação, tá? Assimilação de matéria carbonácea. E aí, se você seguir o roteiro aqui do nosso louros ativados, qual é o próximo caminho? Ele vai lá para o decantador secundário, né? E aí essa biomassa vai sedimentar, como a gente já estudou aqui no canal, o clarificado, né, vai verter aqui, e esse lodo, a hora que ele chega aqui no fundo, ele tem duas rotas. Ou ele vai recircular, a maior parte inclusive, mas ele também pode ser descartado como lodo excedente. Então a resposta começa a aparecer aqui, pessoal. Esse carbono que foi incorporado à célula sem demandar oxigênio, está saindo junto aqui com essa coleguinha aqui, ó, com essa bactéria. Vai lá para a planta de lodo para ser estabilizado por outros mecanismos lá, mas não está conferindo o consumo de oxigênio aqui dentro, que é o nosso foco. Tá? Então por isso que tem aquele termo de desconto ali. Então agora a gente já entendeu por que tem que descontar, né? Porque parte desse carbono, parte dessa DBO que estava vindo no esgoto, não vai ser tratado, de fato, via processo aeróbio ali no tanque de geração. Ele simplesmente vai ser assimilado para fazer uma nova célula. Então isso não vai demandar oxigênio. Agora, a seguinte pergunta que a gente deve se fazer é: por que 1,42? Né? De onde vem esse número mágico? Para responder isso, pessoal, a gente precisa olhar para a bactéria e entender que, de fato, ela é feita também de carbono, como a gente estava falando aqui, né? A gente vai ver um pouco mais à frente que ela é feita também de nitrogênio. De tal maneira que se a gente tivesse expressar uma bactéria numa fórmula química, seria essa molécula aqui, ó, C5H7O2N. Tá? Então essa seria a representação de biomassa aí de louros ativados. Tá? Vamos seguindo. Agora, a gente já viu também que parte desse carbono ele vai ser assimilado à biomassa para a composição celular. Né? Então, o que a gente precisa entender é como converter esta composição celular em oxigênio. Porque aquela equação anterior, lá nossa, vai dar o quê? Um requisito de oxigênio. Então a gente tem que converter esse tanto de lodo que vai ser descartado ali do reator em oxigênio. Aí o raciocínio é o seguinte: vamos pensar que vocês pegaram 1 grama desse lodo. Tá? Esse lodo que estava sendo descartado ali. E aí vocês pegaram esse 1 grama e levaram para uma estufa de DBO e foram medir a DBO disso depois de 5 dias. Isso aí de DBO, inclusive, a gente já discutiu aqui no canal. Tem dúvida aí? Dá uma procurada ali no canal que tem esse vídeo.
E aí você repara depois que a quantidade de oxigênio para estabilizar 1 grama desse lodo foi de quanto? 1,42. Tá? Então, quando a gente, supondo se lançasse esse lodo e essa biomassa no rio, qual seria o impacto? O impacto seria cada grama de biomassa consumiria 1,42 gramas de oxigênio para ser estabilizado, ou seja, para virar CO2 e água. Ora, se essa parte de DBO que está sendo removido do esgoto e está indo para incorporar a célula não vai demandar oxigênio, logo a gente tem que descontar essa fração do termo que está entrando ali para ter assim o requisito de oxigênio, que é a nossa pergunta. Então vejam que faz sentido essa abordagem para descontar a quantidade de oxigênio que vai ser demandada para estabilizar a matéria orgânica. Muito bem, então a gente já entendeu a equação que nos traz a quantidade de oxigênio para a remoção de matéria carbonácea. Agora falta o outro termo, né, que seria a demanda para a nitrificação. E aí a equação ela é até mais simples, mas ela tem um desdobramento um pouco mais complicadinho, tá? Então me ajudem aqui, vamos entender junto essa equação. Da mesma forma que no caso anterior, a gente tem aqui o termo requisito de oxigênio é igual a 4,57, já a gente vai entender o que é esse valor, vezes a quantidade de NTK oxidado. Lembrando que NTK é o quê? Somatória de nitrogênio amoniacal mais nitrogênio orgânico. Tá? Então, é simplesmente isso, pegar a quantidade de nitrogênio NTK, né, amônia mais nitrogênio orgânico, e multiplicar por 4,57. É basicamente isso. Tá? Agora vamos entender de onde vem esse 4,57 e de onde vem o valor do NTK oxidado. Tá? Então vamos interpretar primeiro aqui, pessoal, a parte do 4,57. Então veja, o 4,57 é um coeficiente que está relacionado às duas etapas da nitrificação. Lembra lá que no vídeo sobre o que é nitrificação, também abordado aqui no canal, a gente discutiu ela em duas etapas. Quais eram? A primeira etapa seria a geração de nitrito, ou seja, a nitritação, e a segunda etapa, a geração de nitrato, que seria a nitratação. O que tem em comum nas duas? Ora, em comum tem o tanto de oxigênio aqui que é demandado nos processos, ou seja, um processo aeróbio. Por isso que a gente está estudando também, além da remoção da carbonácea, aqui a remoção de nitrogênio amoniacal. Acontece, pessoal, que cada uma dessas etapas remove uma quantidade diferente de oxigênio ali do meio líquido para que esse nitrogênio seja oxidado. A etapa 1 remove, como vocês podem ver ali, 3,43 grama de oxigênio por grama de nitrogênio amoniacal oxidado, ao passo que a etapa 2, do lado direito aqui, né, remove 1,14 grama de oxigênio por grama de nitrito oxidado, ou seja, para converter ele em nitrato. De tal forma que, se você pegar e somar os dois termos, vai dar exatamente o 4,57. Então isso explica o porquê desse valorzinho aqui, ó, do valor que está na parte inicial da nossa equação. Muito bem, agora vamos olhar, mas por que a quantidade, né, de NTK oxidado? Como é que a gente vai encontrar esse valor para poder assim estimar a quantidade de oxigênio requerido ali na ET? Então vamos lá. Da mesma maneira que lá no processo para remoção de DBO, ou seja, a demanda carbonácea, aqui no processo de nitrificação a gente também vai ter a assimilação de nitrogênio. Tá? Para compor uma célula, como vocês podem ver aqui, ó, tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio e tem nitrogênio também. A questão é quanto é desse nitrogênio que vai ser incorporado à célula, para a gente poder assim também descontar, né? Tal como a gente fez ali para a remoção de DBO. Então a questão é quanto é que eu preciso descontar de nitrogênio, cadê meu mouse aqui? De nitrogênio, que vai, ao invés de ser nitrificado, que vai entrar aqui e vai compor a célula, né? Qual é esse valor? Para isso, pessoal, a gente tem que fazer aqui um pouquinho de química no processo. E aí, se você pegar lá na tabela periódica, vai lá e vê qual que é a massa do carbono, qual que é a massa do hidrogênio, qual que é a massa do oxigênio, do nitrogênio. Soma tudo, você vai ver que vai dar 113 gramas por mol. Tá? Do nitrogênio sozinho, quanto é? Se você olhar lá na tabela periódica, você vai ver que é 14 gramas por mol. Muito bem, aí o que a gente faz? A gente faz uma relaçãozinha aqui, ó. Pega o 14 e divide por 113, de tal forma que você vai perceber que o peso do nitrogênio nessa molécula genérica aí de bactéria, de biomassa, é de 12% frente ao peso total da bactéria. Tá? Então, quer dizer que
O nitrogênio representa 12% do peso dessa molécula hipotética. Então veja, pessoal, que nos dois processos, ou seja, tanto na nitrificação quanto na remoção de carbono, tem grupos diferentes de bactérias, mas em ambos os casos eles demandam quantidade desse nitrogênio, desse carbono para assimilar e que precisa ser descontada ali da nossa continha, porque ele não vai demandar oxigênio. Então, para a gente não superestimar os nossos aeradores, né, o que a gente faz? A gente desconta esse valor aí que vai ser assimilado. Tá? Então, vamos seguir agora aqui, pessoal, com um exemplo, tá? Onde a gente vai hipotetizar uma situação para melhor entender o uso dessas equações. Tá? A teoria é essa, agora vamos ver como é que aplica, né? Para fazer isso, pessoal, eu peguei um videozinho aqui, ó, que a gente já fez, porque senão daria muito grande o vídeo de hoje, porque teria que calcular o volume do tanque de aeração, teria que calcular a produção de lodo. Então, para facilitar o nosso trabalho, eu sugiro que vocês, se ainda não assistiram, vão lá no canal, tá? É esse vídeo aqui, ó, quanto descartar de lodo excedente. O que tem nesse vídeo? Eu dei aqui alguns prints. Nesse vídeo em questão, a gente hipotetizou um lodos ativados convencional por uma cidade de 150 mil habitantes. Nesse vídeo vocês vão ver lá que o volume que a gente encontrou para o nosso tanque de aeração, né, o volume para essa unidade aqui, era quanto? 8.288,5 metros cúbicos. Muito bem, isso aqui foi utilizado para quê? Para a gente calcular o dado que importa para a gente aqui no nosso exercício de hoje, que é a produção excedente de lodo, que é de 1.993 kg de sólidos suspensos voláteis por dia. O que é isso? É o tanto de lodo que cresce aqui dentro. Ó. Tanto de lodo que cresce aqui dentro e que, por consequência, precisa ser descartado para manter aqui o reator em condições de estado estacionário. Né? Sugiro que vocês assistam lá o vídeo para poder entender melhor aqui como se chegou nesse valor. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai estimar a quantidade de oxigênio para estabilizar a matéria carbonácea, com base nesses dados do vídeo ali que eu estou mencionando. Muito bem, a equação a gente já viu aqui anteriormente, né? Então é 1,46 vezes a vazão, vezes a DBO de entrada, menos a DBO de saída, e desconta da quantidade de lodo que cresce. Né? Muito bem. Qual é o valor da vazão, professor? Lá no vídeo que eu estou falando, vocês vão ver que para essa cidade de 150 mil habitantes, a vazão de esgoto gerada é de 25.500 metros cúbicos. Qual que é o valor da DBO? 300. Qual que é o valor do efluente de saída? 30 mg por litro. E qual que é o valor do produção aqui de lodo? É o 1.993, que a gente também está tirando ali do vídeo anterior. Pronto. Então, ao substituir aqui todos esses valores, né, confiram aí se a continha está certa, mas eu encontrei o valor de 7.221,9 kg de oxigênio por dia. Para quê, pessoal? Para estabilizar matéria carbonácea, para remover DBO. Acontece que a gente viu lá que no esgoto não vem só matéria orgânica, né? Vem também NTK, vem também amônia. Aliás, esse NTK ele vai ser convertido a nitrogênio e amônia caule. Sofre o processo que a gente chama de amonificação. E aí ele vai também precisar de oxigênio. É o que a gente vai estudar agora. Então, muito bem, a equação é essa que a gente já tinha visto antes, mas quanto é o valor de NTK oxidado? Não sei. Essa é uma pergunta que a gente precisa responder aqui para poder então obter o valor do oxigênio. Para responder essa pergunta, a gente vai ter que responder uma série de outras antes, tá? Então vamos lá. A primeira é, quanto que entra de nitrogênio amoniacal ou NTK ali na nossa estação? Qual é o valor? Quanto é o que sai? Né? A diferença do quanto entra e o que sai vai ser o que é removido. Tá? Então, já são perguntas aí para a gente começar a refletir. E aí, pessoal, desse tanto que é removido, que a gente vai encontrar, uma parte vai ser por assimilação e uma parte vai ser por nitrificação. Qual é a que demanda oxigênio? A que demanda oxigênio é essa rota aqui, né? A nitrificação. Então, temos duas perguntas. Quanto é removido de amônia? Considerando que o NTK que está chegando ali já foi amonificado. E a segunda, da quantidade removida, quanto é via nitrificação e quanto é via assimilação. Isso é importante e primordial ali, porque o que vai demandar oxigênio é a rota da esquerda, né? É a nitrificação. Então vamos responder primeiro aqui quanto é removido de amônia. Muito bem, quanto que entra? Bem, aí teria que
Como é hipotetizado, a gente não tem um cenário real, o que, que eu fiz? Eu peguei uma tabelinha lá do livro do von Sperling que caracteriza o esgoto sanitário. Então, quanto ele traz lá para nitrogênio NTK, que seria a somatória do orgânico mais amônia? Seria 20 mais 25, né? 20 mais 25 vai dar 45 miligramas por litro. Olha só aqui, ó, 20 e 25. Então, somos 2, dá quanto? 45, né? Pronto, a gente já sabe quanto entra na nossa estação. Agora, a próxima pergunta é o quanto sai. E, obviamente, isso vai depender da eficiência, né? Mas vamos olhar aqui para uma tabelinha característica de um processo de luz ativados. Veja que eu tenho o convencional e tem uma reação prolongada. O nosso, como já foi dito, é o convencional, né? E a gente olha aqui para a eficiência de remoção de amônia. Varia entre 85 e 95. Então vamos adotar aqui como sendo 90% de remoção. Tá, aí é só fazer uma continha simples aqui, né, de eficiência. Está entrando 45, que é o valor que a gente encontrou aqui, e está removendo 90%. Quanto é o valor de saída? Se vocês calcularem, vão encontrar que é 4,5 miligramas por litro é o valor que está saindo no efluente dessa estação. Pronto, aí a gente já respondeu a primeira pergunta, né? Quanto é removido de amônia? É removido 40,5 miligramas por litro, tá? Então a gente tem que depois, para chegar ali na massa de oxigênio, transformar isso para massa também. Aí vai usar vazão e conceito de carga, mas vamos por partes, né? A primeira é responder essa primeira pergunta aqui, quanto é de nitrogênio amoniacal que foi removido? 40,5. Vamos responder a segunda, então. Quanto é via nitrificação e quanto é via assimilação? Muito bem, pessoal. Para responder isso, a gente precisa responder 3 perguntas básicas. A primeira é, a massa de nitrogênio a ser removida, e aí entra aquela história de usar a vazão, porque o que a gente encontrou ali foi uma concentração. Depois, a massa de nitrogênio a ser incorporado no lodo excedente. E, por fim, a massa de nitrogênio a ser oxidado, que é o que nos interessa para incluir aqui, ó. Para incluir nesse valor aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Massa de nitrogênio a ser removido, quanto é? A gente usa a vazão da ET, que é aquele 25.500 metros cúbicos por dia, isso, né? Já vamos confirmar aqui. Vezes o quanto que está entrando de nitrogênio e quanto que está saindo. Pronto. Então, é verdade, aqui é 25.500 metros cúbicos por dia. O que está entrando é 45 miligramas, a gente já viu lá, o que está saindo é 4,5. Então, quando a gente substitui esses valores, façam aí as continhas e convertam, tá? Vejam que o 45 se transformou em 0,045, porque a unidade aqui, ó, quilograma por metro cúbico, tá? Tem que deixar na mesma unidade para depois poder cortar aqui, ó. Corta ali, corta aqui, vai sobrar o quê? Quilograma por dia. Então, o que é esse valor aqui? A massa de nitrogênio que é removido por dia. 1.032,75 kg por dia. Agora vamos para a questão 2. A massa de nitrogênio a ser incorporado no lodo. A gente já sabe o tanto que é removido no total, mas quanto que vai para nitrificar e quanto que vai para a assimilação. Então vamos responder aqui. Para isso, a gente vai usar aquele 12%. Lembra que a gente viu ali? Via que o nitrogênio naquela molécula representava 12% do peso total. Então é isso que esse 0,12 está representando aqui. Então a gente pega o tanto de lodo que é gerado, que era aquele 1993 lá do vídeo anterior, vezes o 12%. Quanto que dá essa conta? Dá 239,16 kg por dia de nitrogênio que é incorporado no lodo excedente. Então essa representação aí ilustra para a gente o caminho que essa quantidade aqui, 239 kg, está indo. Como é a rota de remoção dela? É por assimilação no lodo. Pronto, agora a gente já sabe o tanto que é removido e sabe o tanto que é removido via assimilação. A diferença dos dois vai ser o quanto que é oxidado, que é a nossa questão 3. Então pronto, a massa de nitrogênio a ser oxidado é igual a massa de nitrogênio removido menos a massa de nitrogênio incorporado. Tá? Aí a gente pega lá o 1032,75 menos 239 e chega no valor de 793,59 kg por dia de nitrogênio que é oxidado nesse reator com essa eficiência, com essa produção de lodo. Veja que não dá para extrapolar para qualquer cenário. Você tem que ir sempre botando os teus dados ali da ET. E assim a gente responde o tanto que é via nitrificação e o tanto
que é via assimilação, ou seja, 239 por assimilação, 793 via nitrificação. O que está faltando responder? A pergunta inicial, né? O quanto de oxigênio que é demandado para nitrificar. Agora é só substituir o nosso 793 aqui na quantidade de NTK e pronto. Temos o requisito de oxigênio nessas condições de eficiências sendo equivalente a 3.626,7 kg de oxigênio por dia. Pronto. Temos agora o quê? De fazer a somatória, né, pessoal? Daquela quantidade de oxigênio demandada pela DBO, mais essa quantidade de oxigênio que a gente encontrou aqui para nitrificar. Fazendo essa somatória, ou seja, aquele 7.221,9 mais o 3.626,7 que a gente acabou de encontrar, dá um total de 10.848,6 kg de oxigênio por dia. Essa é a quantidade de oxigênio que você precisa fornecer para o tanque de aeração ali atingir essas eficiências que a gente adotou aqui, nesse caso hipotético, para essa cidade de 150 mil habitantes. Ok? Então vejam que tem uma série de detalhezinhos aí, principalmente na parte de descontar, tá? Porque nem tudo que cai ali dentro do tanque de aeração vai ser removido via processo oxidativo, pode ser por assimilação. Aí assimila no lodo, você descarta esse lodo e isso aí não demandou oxigênio para ser oxidado ou para ser nitrificado. Tá, pessoal? Aí talvez vocês perguntem, tá, professor, ok, entendi o quanto de oxigênio que precisa para oxidar a matéria carbonácea, para nitrificar, mas como inserir isso dentro do tanque de aeração, né? Como transferir oxigênio? Talvez seja a pergunta, né? Qual é a potência do aerador que eu preciso para conseguir dissipar essa quantidade de oxigênio? Bem, eu decidi dividir esse vídeo em duas partes para ele não ficar muito longo, então hoje nós vamos entender, né, pelo conteúdo que eu apresentei aqui, ficou entendido o quanto de oxigênio que precisa para os dois processos. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês qual é o mecanismo para fornecer essa quantidade de oxigênio. Obviamente você sabe que vai precisar de um aerador, mas será que é um aerador de superfície ou um aerador por ar difuso? Qual é a potência desses aeradores? Então, são questões aí bastante importantes, não só para projetar a estação, mas também para entender se essa estação que você já tem, ela de fato está, né, operando na quantidade adequada ali para fornecer o oxigênio que precisa, tá? Então, eu agradeço a atenção de você que me acompanha até aqui ao final desse vídeo e no próximo vamos então abordar essa questão aí. Quantos aeradores eu vou precisar para dissipar essa quantidade de oxigênio para que minha estação alcance essas eficiências aqui estipuladas. Ok, pessoal? Muito obrigado. Aqui quem fala é o professor Thiago Belli. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Guia do Saneamento. E se ficou alguma dúvida em relação ao que a gente conversou, claro, deixa o teu comentário aí que eu vou ter o maior prazer em responder a sua pergunta. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.